ideal é que o bebê nasça após 37 semanas de gestação, o que é o chamado parto a termo. Antes disso, é considerado um parto prematuro. E quanto mais prematuro, maiores os riscos de sequelas. Preocupante, né, Mari? Pois é, preocupante, ninguém quer ter um parto prematuro, né? E nem sempre ele pode ser evitado. E com os avanços da medicina, já é possível tomar algumas medidas de prevenção. Estão com a gente o ginecologista e obstetra Paulo Cossi e a Camila Galvão, mãe da Manuela, de 1 mês, que nasceu prematura, né? Ela nasceu de quantas semanas? Ela nasceu de 36 semanas e 4 dias. Você entrou em trabalho de parto? Não, eles induziram meu parto. E por que precisou induzir antes do tempo? Porque eu cheguei com dor de cabeça, lá que eu sou hipertensa, né? E aí no exame de sangue constou que eu estava com diabetes gestacional. Aí ela falou assim que o meu feto corria risco, né? Então era melhor induzir. A Camila é hipertensa, né, doutor? Algumas questões de saúde da grávida acabam ocasionando o parto prematuro? Sim, sem dúvida. A pré-eclâmpsia, a hipertensão na gravidez, ela pode ter o início dessa pressão depois de 24 semanas e isso colocar em risco a vida do bebê intraútero. Então, é salutar, é indicado que se interrompa a gestação antes do previsto. A gente sabe que não é legal nascer prematuro, mas em alguns casos não tem jeito, né? Tem que interromper mesmo a gestação. Mas daí são duas situações, né, doutor? Quando detecta algo e daí precisa ou induzir um parto ou até fazer uma cesariana, ou quando a mulher entra nesse trabalho de parto prematuro mesmo, né, por outros motivos, estoura uma bolsa prematuramente e daí tem que deixar o bebê nascer, não tem jeito, né? Existe a prematuridade induzida, como é o caso que a gente comentou, e a prematuridade espontânea, né? Que é a dilatação do colo do útero, às vezes sem dor, sem nada, e o parto acaba acontecendo, às vezes, até inesperadamente. E, doutor, dá para evitar esse parto prematuro? Porque quais sinais que dá para perceber que o bebê vai nascer e você pode tentar evitar? Primeira coisa de prevenção é você fazer um ultrassom durante aquele ultrassom morfológico que mede, avalia todo o bebê, medir o colo do útero. Isso é extremamente importante. É eficaz, barato e tem repercussões financeiras enormes. Você mede o colo do útero com 22 a 24 semanas. E tem que ser por via vaginal, não pode ser por via abdominal. Doutor, e esse exame faz parte do pré-natal? É um protocolo preconizado pelas sociedades de ginecologia mundo afora. Mas né? nem todos fazem. Mas nem todos fazem. Nem na clínica privada é tão rotineiro. Você fez, Camila, o pré-natal direitinho? Fiz. Você fez todas as consultas, Fiz. todos os exames? A Manuela está aqui com 1 mês. Tá dormindo ou acordou agora? Acordada. Você acordou. E me fala uma coisa, em todos esses exames que você fez durante a sua gestação, em algum momento, até por você ter esse problema de ser hipertensa, teve a indicação de que ela nasceria antes do tempo ou não? Não, normal. Só nas últimas ultrações. Que deu uma pressão no cordão umbilical e aí a médica falou que eu teria que repetir as ultrações a cada 3 dias. Então, se tivesse um aumento lá do volume da dobro, eu teria que induzir o parto, né? Doutor, e quando faz esse exame no colo do útero, o que pode ser feito para evitar o parto prematuro? Primeira coisa, são medidas de repouso. Pode-se usar, hoje se usa um comprimidinho de um hormônio chamado progesterona, que é o hormônio da gravidez, tanto por via oral quanto colocar dentro da vagina. Existe um ponto que se faz tentando segurar o colo do útero, fechar o colo do útero, que chama cerclagem. E existe mais... É uma costura mesmo. É uma costura, uma bolsa que a gente faz, né? Com um cadarço. A fita que a gente usa é a fita cardíaca, mas na verdade é um cadarço, né? É largo e tem que ser para a pressão que segure. E também hoje tem um dispositivo, né, que é um anel
chamado pessário, que você coloca para prender o colo do útero desse jeito, aqui assim, né? E aí você vai até o final da gravidez e depois tira para acontecer o parto. Muito eficaz. E olha, agora chegou o momento do nosso Papo de Rua. Meu nome é Eliane Posnick, eu sou médica pediatra. Então, as minhas netinhas são prematuras e os meus 2 filhos também gêmeos são prematuros. Meus filhos nasceram de 36 semanas e de parto normal, espontâneo, e tiveram uma evolução muito bem, tiveram alta comigo em 2 dias de vida. E as minhas netas nasceram de 37 semanas, estão com 6 meses agora. Também tiveram alta sem nenhum tipo de intercorrência. Que bom, né? Sem sequelas. E quantos partos prematuros, né? Doutor, a gente sabe que em gêmeos é mais comum. Mas existe alguma relação com o histórico familiar? Por exemplo, a avó que teve filho prematuro vai interferir na mãe? Sim. Mãe, avó e irmã que tenham tido parto prematuro, a gestante tem mais probabilidade do que na população em geral. E interessante que ela tem as duas coisas, porque os gêmeos, normalmente você tira 4 semanas para cada bebê a mais. Ou seja, vai chegar a gestação 40 semanas, 2 vão ser 36. 3 vão ser 32. A gente está falando de 30 e poucas semanas, doutor, mas a gente sabe também que tem bebês que nascem aí de 25 semanas. A partir de quantas semanas já é possível o bebê nascer e sobreviver hoje em dia? Hoje os bons berçários, já com 24 para 25 semanas, 500 gramas, apesar que seria uma rotina. Existem casos, inclusive São Paulo e outras cidades, que já tem até de 380 gramas, né? É muito. Então, daqui a pouco, doutor, eu vou querer que você fale quais os riscos, né, para os bebês que nascem prematuros. Nosso papo continua daqui a pouco, fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre prevenção do parto prematuro. E pelo nosso Facebook chegou a pergunta da telespectadora Marta Barros, do Rio de Janeiro. Ela quer saber o seguinte: crianças que nascem prematuras são propícias a terem problemas respiratórios, como asma e bronquite? Por quê? O que os pais podem fazer para ajudá-las? Bom, toda criança prematura ela vai ter maiores problemas de doenças crônicas. Aí inclui maior probabilidade de problemas respiratórios, ela vai ter mais problema de asma, bronquite, processos alérgicos. Ela tem mais propensões a doenças crônicas, como infarto, diabetes, todas essas doenças de longo prazo estão relacionados com o parto da prematuridade. Quanto mais prematuro, maior. Isso porque o pulmãozinho do bebê, muitas vezes, se ele nasce prematuro, não está totalmente formado, é isso, doutor? Não está totalmente formado, todo o sistema imunológico não está bem formado. Os americanos costumam dizer que a pessoa vai gastar 1 grama de ouro. Será que ela quer mamar? Então, os americanos costumam dizer que a pessoa vai gastar, durante a vida dela, 1 grama de ouro por cada segundo que ela nasceu antes das 37 semanas. Nossa. É uma conta enorme. O que se fala muito de que o pulmão do nenê não está maduro ainda, coisa... E que tem que tomar uma vacina, não sei. Porque às vezes a mãe na gravidez, se vai ter, por exemplo, se ela vai ter o parto prematuro, ela toma isso na gestação para amadurecer o pulmão. Exatamente, fala-se que é uma vacina. Na verdade, é uma injeção de corticóide, de cortisona, aquela que a gente passa na pele. E desenvolve assim, mesmo o pulmão. Ele vai produzir uma substância que não deixa o pulmão colar.
Ele dá aquela tensão. A hora que inspira, o pulmão... A hora que expira, o pulmão vai fechar. E aí, no prematuro, ele cola e não deixa entrar ar. Então, essa injeçãozinha faz com que produza essa substância chamada surfactante. E Camila, a Manuela teve que ter alguns cuidados especiais porque ela nasceu prematura? Não, Nenhum, nada? só aspiração mesmo. Ela não foi para incubadora, teve alta em Junto seguida? comigo, no quarto junto comigo, mamou normal. Então, ela nasceu Tudo respirando normal. bem, quer dizer que o pulmão dela já estava formado. Ela tirou Quanto só que ela nota... pesou, Camila? Ela nasceu com 2.900 e saiu com 2.600. Nasceu super bem, né? sempre super perde, bem. a gente sabe que perde. Né? E nasceu respirando bem, então tirou só nota 10 naquele ábriga lá. Isso. E, doutor, agora, bom, a gente falou, né, no bloco anterior de algumas medidas para a prevenção da prematuridade. Quando se detecta algo no colo do útero, que pode até costurar, a mulher fazer repouso. Quais são as outras dicas para evitar? Sempre aparece alguma coisa aí nos exames e daí... Enfim. Evitar que tenha infecção urinária, se tiver algum corrimento vaginal fétido, que deve ser tratado, né? E medidas gerais, né? Ter uma boa higiene é interessante, uma boa nutrição, né? Isso está aumentando no mundo inteiro, a gente não sabe direito o que está ocorrendo, né? Doutora, a idade da grávida também interfere nesse parto prematuro? Sim, as adolescentes têm um risco maior e também no final da vida reprodutiva. Quando a mulher tem a bolsa rompe aí prematuramente, precisa nascer logo ou ainda dá para esperar um pouquinho? Porque tem algumas mulheres que vão para o hospital, falam que elas ficam de cama. Sim, cada caso é um caso, você tem que analisar no todo um contexto. A princípio, não. Você tem que analisar se há ainda uma condição de você permanecer com a bolsa rota, porque o neném é muito prematuro, eu vou fazer a injeçãozinha da vacina, né, para esperar o pulmão do neném melhorar e vou vendo se não tem infecção. Se detectarmos que há um risco de infecção, aí tem que ser induzido o parto de imediato. Entendi, quer dizer, tem que avaliar até que ponto é mais saudável estar lá dentro ou aqui fora. Exatamente, ponderar esses riscos para a gente depois induzir ou não o parto. Olha, a Manuela está adorando participar do programa. Acho que agora ela já está na hora de mamar, ela já está ficando mais esperta agora, procurando. Camila, muito obrigada pela presença sua e da Manuela. A gente adorou recebê-las. Obrigada. Doutor, muito obrigada pelas orientações. Obrigado, eu que agradeço. Doutor, tem alguma rede social para deixar o site? No Instagram é Clínica Cossi. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. É isso aí, obrigada por terem vindo, viu? Ela está muito chique aqui, a Manuela. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima.